Existe um erro histórico, repetido por muitos do clero, que dizem que o mesmo povo, aquele mesmo povo que aclamou Jesus no domingo de Ramos, foi o mesmo povo que na sexta-feira gritou crucifica-o. Isso é um erro histórico. Hoje em dia nós sabemos que não é mais assim. As pesquisas históricas em documentos da época nos mostram justamente o contrário. Jerusalém era uma cidade muito grande, enorme, cheia de pessoas. E nessa época, época da Páscoa, muitos peregrinos vinham de todos os lugares até o templo. Então enchia de gente, milhares e milhares de pessoas acorriam a Jerusalém, enchendo a cidade de pessoas. Aquelas pessoas que acolheram Jesus como rei, aquelas pessoas da procissão de Ramos, não são de forma nenhuma as mesmas pessoas que gritaram na sexta-feira, crucifica-o. Não são as mesmas pessoas, são grupos de pessoas diferentes. Esses que aclamaram Jesus são aqueles que nele tinham fé, aqueles que já tinham visto os milagres, as pregações, ou que ouviram falar, e então acorreram a aclamar justamente o filho de Davi. E então se deu a procissão de Ramos, que nós relembramos aqui daqui a pouco fazendo também a procissão. Os outros que gritaram crucificam, você tem que entender o seguinte: os fariseus, eles eram casados e tinham família. Os saduceus tinham família. E essas pessoas todas, os trabalhadores dos templos, assalariados dos templos, que não gostavam de Jesus, os fariseus e suas famílias, os fariseus estavam lá, incitando o povo. E quem era o povo que gritou crucifica-o? Exatamente pessoas arregimentadas, aliciadas pelos fariseus naquela época. Então não são as mesmas pessoas. É engano histórico dizer isso. Dizer que quem gritou, o grupo que grita hoje, Hosana ao filho de Davi, seria o mesmo grupo que na sexta-feira vai gritar crucifica-o. São grupos totalmente diferentes. Obviamente esse grupo que grita crucifica-o não está aqui hoje, no domingo de Ramos, mas assiste das muralhas, assiste pela cidade embasbacado, e obviamente ali fica claro que eles precisam mesmo matar Jesus, porque isso cresceu muito, claro, o Filho de Deus na terra, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, isso cresceu muito e ia crescer cada vez mais, E então gritam, crucificam lá na frente, lá na sexta-feira. Aí então para nós precisamos, além de conhecer essa verdade, para que a gente não ensine errado. A gente, como igreja verdadeira, não pode ensinar errado. E nós aprendemos errado. Então nós precisamos questionar o que nós aprendemos sobre Jesus. No domingo retrasado eu falava a respeito disso, que você não conhece Jesus como deveria. Nós precisamos conhecer Jesus através das páginas do verdadeiro Evangelho. É por isso que nós estamos com a tradução da Bíblia do século XVIII, Justamente por isso até recebemos um carinho muito grande, foi um testemunho muito grande, muito bonito, da nossa irmã, que ela é também eremita autônoma, da verdadeira igreja, fiel a Jesus e ao Papa Bento XVI, a irmã Catarina. E ela então disse, justamente deu esse depoimento: eu não entendia direito o que Jesus falava nas outras Bíblias que eu já tinha lido, mas aqui eu entendo, é Jesus falando comigo, muito bonito. Ela me mandou esse testemunho no Telegram. Muito obrigado, irmã Catarina, se estiver assistindo agora ou na reprise. Foi importante para nós, é um incêndio que a gente tem para continuar esse trabalho difícil, de trazer do século XVIII para cá. A Bíblia está em português do século XVIII, é um trabalho intenso trazer para cá. E a gente usa então justamente a nova Bíblia para que a gente possa entender, não é nova, perdão, a do século XVIII, para que a gente possa entender o que está acontecendo e então estudar de novo, aprender de novo com a palavra verdadeira, porque essa Bíblia é traduzida do século XVIII diretamente da Vulgata em latim para o português do século XVIII pelo Padre Antônio Figueiredo, e depois vem para nós aqui, justamente na nossa época, resgatando a tradição. Resgatando justamente, inclusive eu já vi sites tradicionais elogiando o Padre Antônio Figueiredo e essa tradução dele do século XVIII. Certo? Então aí eu pergunto para você hoje, para a gente encerrar essa reflexão de início, eu queria perguntar para você em que grupo você está. Você está naquele grupo que aclama Hosana ao filho de Davi? Ou você está no grupo que grita crucifica-o? Eu espero que todos vocês estejam no grupo que grita Hosana ao filho de Davi. Mas eu sei que tem gente que não segue o canal, persegue, por isso que eu estou falando isso. Tem gente que segue, tem outros que perseguem, Então é por isso que eu estou comentando assim. Para ver se o Senhor toca o coração dessas pessoas nesse dia, nessa semana tão importante, e elas se convertem finalmente ao verdadeiro Jesus Cristo da Igreja Verdadeira Católica Apostólica Romana de 2000 anos,
que bebe aí na tradição, justamente que vem através dos santos e santas, dos teólogos da verdadeira igreja. E aí eu queria fazer uma última colocação para você ainda. Nós hoje cantaremos Hosana ao Filho de Davi. E nós não gritaremos crucifica-o. Não vai sair da nossa boca essa palavra. Mas será que a gente não está fazendo isso com os nossos pecados todos os dias? Cada pecado nosso é uma martelada a mais nos pregos que atravessaram as mãos do Senhor e os pés dele. Cada pecado nosso é um espinho a mais, justamente na coroa de espinhos que perfurou a cabeça do Senhor. É uma chicotada a mais no seu santo corpo. Paremos de pecar, meus irmãos e minhas irmãs. Se você cair, se levante. Jesus também se levantou 3 vezes, como a gente meditou, fez essa reflexão nas nossas vias sacras, né? Na via sacra que fizemos durante toda a quaresma. Então aí você tem a confissão espiritual, se reconcilia com Deus, mas se vigie, para que você não peque mais, porque a dor do Senhor de cada pecado nosso, ainda que seja leve, é muito grande. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cruz de exorcismo da Sagrada Face. A cruz da Sagrada Face é um poderoso sacramental na luta contra o demônio. Adquira sua cruz da Sagrada Face na nossa loja virtual. Junto com a cruz vai um livrinho com a história dessa devoção e com várias orações da Sagrada Face para você rezar. Entre no link da descrição do vídeo, o pagamento é feito pelo PagSeguro e a cruz será enviada pelo correio. Cruz de exorcismo da Sagrada Face. Use com fé, receba muitas graças e a proteção do Senhor contra o demônio. Paz e bem.